Quando a gente pensa em quadrinhos, automaticamente pensa em super-heróis. Já era assim mesmo antes das superproduções americanas com os Vingadores e o Homem-Aranha e o Batman e o Superman. A gente também pensa em todas aquelas referências que a gente tem da infância, como a Turma da Mônica ou os quadrinhos da Disney. Por outro lado, pensando em literatura, a gente pensa em livros, quando a gente pensa em livros, geralmente pensamos em romances ou, em outras palavras, ficção. Mesmo nos cursos como escrita criativa ou letras, onde os alunos e professores estão diretamente envolvidos com o sistema literário, a ficção tem uma prevalência. Escrever romances é o principal interesse dos estudantes. E tudo bem, mas assim como no caso dos quadrinhos, tem muito mais para a gente explorar. O que é não ficção, afinal? Não ficção é tudo aquilo que não é ficção. Mas isso pode se referir a muita coisa, e esse aqui é o problema. Poesia, biografia, receita de bolo, bula de remédio, cartas, diários de viagem, autoajuda, livros de negócios, é coisa demais. Por isso, a gente tem que lembrar do contexto. Na literatura, não ficção não é necessariamente um vale-tudo. São histórias reais, bem contadas. Ou seja, narrativas onde encontramos um fazer literário, uma técnica, um objetivo literário. Alguns exemplos são as biografias, autobiografias, relatos de viagem, jornalismo literário, diários, cartas e ensaios. Hoje, nós vamos ver o que isso quer dizer para os quadrinhos. Vamos explorar diferentes manifestações da não-ficção nos quadrinhos, focando em temas como guerra, jornalismo, viagens e diários. Mas os títulos que eu escolhi para usar como exemplos não se limitam a esses temas. Afinal, toda obra artística tem muitas maneiras diferentes de ler, entender e estudar. Para falar de guerra e jornalismo, eu escolhi Maus, do Art Spiegelman, e para falar de jornalismo, eu escolhi Palestina, do Joe Sacco. Esses dois livros são essenciais para entender quadrinhos, não apenas porque eles são excelentes obras, autorais, honestas, bem contadas e desenhadas, mas porque são registros de momentos e conflitos marcantes na história da humanidade, momentos que influenciaram tudo que veio depois. É nosso dever, como seres humanos, conhecer mais sobre o mundo, a história e os diferentes lados dessa história. Eu gostaria muito que vocês lessem os livros inteiros. Comprem, peguem emprestado, procurem versões digitais, mas não deixem de ler. Nós temos trechos para degustar no Moodle, mas são só pedacinhos de narrativas muito complexas e interessantes que merecem sim uma atenção maior. Nenhuma das duas obras, Maus e Palestina, são uma leitura leve de entretenimento. Elas não falam sobre super-heróis e ameaças cósmicas com as páginas coloridas em cores primárias. Cada uma teve apenas um escritor / artista que trabalhou arduamente nas centenas de páginas. Nada de equipes grandiosas aqui com um roteirista, um desenhista, um arte finalista, balonista, colorista, capista, quer dizer, uma função diferente para cada coisa. As duas histórias, Maus e Palestina, são preto e branco, num traço forte, às vezes até meio poluído. As duas falam de guerra e de morte e sofrimento, mas também falam sobre o que vem depois dessas coisas. E também falam sobre esperança e sobre o esforço que é abrir-se para os outros, escutar o outro, conhecer a sua história, e as duas obras são histórias reais e bem contadas. Maus foi publicado entre 1980 e 1991 e em 1992 foi a primeira graphic novel a ganhar o prêmio Pulitzer. O cartunista Art Spiegelman gravou uma série de entrevistas com o pai, Vladek, um sobrevivente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. A narrativa alterna essas entrevistas com as memórias do Vladek começando antes da guerra. Pessoalmente, o Maus me trouxe uma outra visão da guerra e dos campos de concentração. Uma das coisas que mais me marcou foi justamente a maneira como a tensão vai crescendo, causada pelo nosso conhecimento como leitores do que vai acontecer depois.
Os personagens se perguntam se as coisas vão melhorar, se é hora de fugir, o que eles podem fazer, e nós sabemos que os problemas estão apenas começando. Mas, ao mesmo tempo, é uma história de amor, de família, de reconciliação, de esperança, um registro, ao mesmo tempo, do horror e da complexidade humana. Uma das características mais marcantes do Maus é o estilo do desenho, onde os personagens são retratados como animais. Os judeus são ratos, os nazistas são gatos, e aí o significado é mais ou menos óbvio. Isso nos faz lembrar que o Scott McCloud falou em Desvendando Quadrinhos. O estilo cartoonizado próprio dos quadrinhos, das charges, é mais simples, e por ser assim mais simples, ele é mais universal. Um desenho realista é super específico, a gente entende exatamente quem é aquela pessoa que a gente está vendo, mas um personagem que parece um ratinho fofinho, ele gera mais identificação. Quando nós lemos, olhamos para eles e pensamos que podiam estar representando qualquer um de nós. E esse é o poder de um traço mais simples. Já a Palestina tem uma proposta um pouco diferente. O Joe Sacco era um jornalista um pouco frustrado com a profissão, que sensibilizou-se com a questão do conflito entre os palestinos e israelenses e decidiu viajar até lá para entender melhor o que estava acontecendo. Como jornalista, ele tinha um acesso que as pessoas de outras profissões não têm. Ele pode fazer mais perguntas, entrevistar mais pessoas, ter acesso a informações que geralmente não são concedidas a qualquer um. É um privilégio da profissão. Palestina foi serializada primeiro em 9 edições, entre 93 e 95, e depois foi publicada numa edição única em 2001. Joe Sacco passou 2 meses na região da Faixa de Gaza entre 1991 e 1992, logo após a Intifada e a Guerra do Golfo. A história e os conflitos retratados no livro são profundamente complexos, e o que o autor tentou fazer foi dar voz a um lado que não tinha tanta voz. O traço é cartunesco também, mas um pouco mais realista que o Maus. Nada de personagens com formas de animais aqui. Ao longo dos capítulos, a arte do autor se torna gradativamente mais realista. Assim como em Maus, o autor também faz parte da história, mas só que mais ainda nesse caso. Em Maus, o arte está lá, mas o personagem principal é o seu pai. Em Palestina, nós acompanhamos a viagem do autor e ele é o protagonista. De uma maneira semelhante às narrativas fantásticas em que a personagem protagonista é transportada para um outro mundo, aqui nós acompanhamos o Joe enquanto ele aprende sobre uma realidade da qual ele só tinha ouvido falar. Nós aprendemos junto com ele. É fácil esquecer do potencial da não-ficção quando pensamos apenas em romances. Eu espero que o tema dessa aula seja para vocês um convite para explorar novos gêneros, conhecer outras vozes e outras realidades. Uma boa parte do apelo da não-ficção, seja ela em quadrinhos ou não, é aprender. Não no sentido pedagógico escolar como aprender uma matéria, mas aprender mais sobre o mundo através de uma experiência real, documentada. A realidade dá um outro peso e um outro sabor a uma narrativa de não-ficção, mas isso não quer dizer que os textos não ficcionais possam ter uma qualidade literária menor. Verdadeira ou não, uma narrativa tem os seus elementos, personagem, enredo, tempo, espaço, narrador, tudo isso se aplica aqui também, e a exigência da qualidade de uma boa história, de ficção ou não ficção, considerando os elementos da narrativa, a exigência é a mesma. Joe Sacco chamou a Palestina de jornalismo em quadrinhos, o que afasta a obra do termo graphic novel. Que faz sentido, porque uma novel, em inglês, é um romance, e um romance é ficção. Como o objetivo dele foi jornalístico em primeiro lugar, é um título ou uma categoria apropriada para essa obra. Mas o Joe não se retira da cena, não há uma objetividade total ou um distanciamento do autor. Ele faz parte da história e negar isso seria um desperdício. Então eu desejo para vocês uma boa leitura e uma ótima experiência. Mesmo que sejam temas um pouco difíceis, eles são temas importantes. Há lições em Maus e Palestina, não só sobre como contar histórias e como trazer a experiência pessoal para dentro da arte, mas sobre a nossa história e a nossa condição como seres humanos.